Aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Diz assim: Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. O tema da mensagem é: combati o bom combate. O apóstolo Paulo, ao escrever aqui para o jovem Timóteo, ele usa algumas figuras bem interessantes, e nós vamos falar bem objetivamente sobre algumas destas figuras que Paulo utilizou para fortalecer a fé do jovem aprendiz chamado Timóteo. Eu creio que Paulo, ele pegou estas ilustrações da maneira como Jesus ensinava para os seus discípulos. Se você for observar, a maioria dos ensinos de Jesus foram transmitidos por meio de parábolas ou de histórias. Parábolas são histórias com fundo natural, mas com verdades sobrenaturais. E Paulo também, ele fez uso destas figuras para poder fortalecer o jovem Timóteo. Irmãos, irmãs, é bom nós lembrarmos o seguinte, que Paulo, ele estava orientando não somente Timóteo, porque na verdade ele estava escrevendo uma carta, e aquela carta, ela foi inserida aqui no Novo Testamento, e ela é utilizada também para fortalecer a nossa fé, para que nós não venhamos a perder o que nós temos de mais importante, que é a nossa visão espiritual. E o apóstolo Paulo, ele tinha propriedade ao falar sobre fé e sobre visão, porque lá em Atos, ele chega diante do rei Agripa e ele diz: ó rei Agripa, eu não fui negligente à visão celestial. Paulo, ele recebeu uma visão, e ele fez daquela visão o seu chamado, ele fez daquela visão o seu objetivo, ele fez daquela visão um plano de vida, e ele caminhou todos os dias da sua vida, a partir da sua conversão, para cumprir aquela missão que ele recebeu por meio daquela visão. E ele encerra aqui a sua caminhada cristã, justamente ao escrever para Timóteo a sua segunda carta, aonde ele se encontrava lá em Roma, onde ele seria decapitado. Mas antes dele passar pelo processo de decapitação, perder a sua vida, ele mostrou para o jovem Timóteo algumas lições que ele precisava aprender para praticar na sua vida do dia a dia, para ser bem sucedido. A primeira figura que o apóstolo Paulo utiliza, se você quiser voltar aí no capítulo 2 de 2 Timóteo, você vai encontrar quais foram as figuras que ele utiliza. A primeira delas, ele fala sobre o soldado, mas eu vou deixar o soldado por último. Qual foi a segunda figura que ele utiliza? Ele fala sobre o atleta. 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 5. Igualmente, o atleta não é coroado, se não competir segundo as regras. Quando você lê lá em 1 Coríntios, você vê o apóstolo Paulo falando sobre um atleta que corre na arena. Ele utiliza esta figura. Ele diz que aquele que corre lá na Olimpíada, aquele que corre, ele corre atrás de uma coroa corruptível. Mas nós, como atletas de Cristo,
não corremos atrás de uma coroa corruptível. A nossa coroa é incorruptível. Agora, por que Paulo utiliza a figura aqui de um atleta? Irmãos, para ser um atleta, primeira característica que tem que ter na pessoa, tem que ter disposição. Um atleta que não tem disposição, um atleta que não esteja disposto a acordar cedo, a se exercitar diariamente para aperfeiçoar a sua técnica, ele não vai ser um bom atleta. Quando você vê um atleta dominando a área na qual ele exercita, por exemplo, o Neymar, aqui no Brasil, é o maior jogador do Brasil. Agora, por que ele é o melhor jogador? Claro, tem as suas características naturais, que ele já nasceu com a técnica, com a habilidade, com o conhecimento, mas houve também o que? O aperfeiçoamento, através do treinamento. Então, o atleta, ele tem que se esmerar, ele tem que se aperfeiçoar, ele tem que treinar até alcançar a perfeição. Então, foi justamente por isso que o apóstolo Paulo, ele utiliza aqui a figura do atleta, aplicando no contexto da igreja. Porque assim como o atleta, ele precisa se esforçar, ele precisa, enfim, se exercitar continuamente para não perder a forma física, nós também como cristãos precisamos nos exercitarmos como atletas de Cristo diariamente, para não perdermos a forma, para não perdermos o jeito, para não perdermos a habilidade. Então, a primeira característica de um atleta é justamente de treinar até alcançar a perfeição. É por isso que eu sempre falo para vocês, nós precisamos ler a palavra, até nós nos aperfeiçoarmos na palavra. Olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Ele diz assim: olha, Timóteo, procura apresentar-te diante do Senhor como um obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Então, quando é e como é que nós vamos nos apresentarmos como obreiro aprovados diante do Senhor? Quando nós nos exercitarmos na palavra, lendo a palavra, meditando a palavra, praticando na palavra. Então, assim como o atleta, ele precisa se exercitar diariamente para alcançar a perfeição, nós como atletas de Cristo, nós precisamos também nos dedicarmos, mergulharmos de corpo, alma e espírito em todos os treinamentos espirituais, para que possamos ser perfeitos diante do Senhor, o nosso Deus. O lavrador é a segunda figura que o apóstolo Paulo utiliza aqui, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Ele diz assim, que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Quem que é o lavrador? Por que Paulo falou sobre o lavrador? Para você entender aqui, é só você ler depois, lá no capítulo 5 de Tiago. Tiago também fala sobre o lavrador. Qual é a característica principal de um lavrador? A paciência. Ele primeiro prepara o campo, ele lança a semente na terra e espera. Segundo Tiago, capítulo 5, pacientemente que o Senhor mande as primeiras e as últimas chuvas. Por quê? O lavrador, ele não tem poder sobre a chuva, mas ele tem a capacidade de esperar a bondade de Deus ao abrir os céus e enviar a chuva serôdia, a chuva temporã, as primeiras e as últimas chuvas. Então, o apóstolo Paulo, falando aqui para Timóteo, ele quis mostrar o seguinte: na nossa caminhada cristã, nós precisamos, primeiro, nos aperfeiçoarmos como um atleta. Segundo, nós precisamos ter paciência como um lavrador. O lavrador, como eu disse, ele ara a terra,
prepara o terreno, depois lança a semente e espera pacientemente que os céus se abram e venha a chuva para que ele possa colher. Na caminhada cristã, nós também precisamos agir da mesma forma. Tem situações que nós precisamos esperar. E muitas vezes, uma coisa que eu tenho sempre falado para vocês aqui, quanto mais paciência nós tivermos, mais rápido a bênção do Senhor se manifesta sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Quando você demonstra paciência, é por isso que Salmo 40 diz que esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou a mim. Irmãos, por que quanto mais paciente nós formos, mais rápido a bênção nos alcançará? Porque paciência é uma atitude de dependência. Você demonstra dependência a Deus esperando com paciência. É por isso que Isaías diz que os que esperam no Senhor, eles terão as suas forças renovadas. Então, assim como o labrador, nós precisamos, como aquele que lança a semente na terra e espera a manifestação dos céus, assim também eu e você precisamos esperar pacientemente pela bondade, a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia! Mas o soldado, por que o apóstolo Paulo, ele encerra a sua caminhada aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, dizendo o seguinte: que eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha aqui, uma das coisas que nós precisamos atentarmos é que nós estamos num combate diário, e é justamente por isso que o apóstolo Paulo utiliza essa figura militar, de um soldado que está em combate. E se nós não entendermos isso, de que nós estamos num combate, mas que combate é esse? É um combate natural? É um combate contra outros homens ou outras pessoas? Não. O próprio apóstolo Paulo, lá em Efésios, fala que a nossa luta, o nosso combate, não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades que agem nas regiões celestiais. Então, que combate é este? É o combate da fé. E ele, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3, ele diz assim, participo dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo, e nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o arregimentou. O apóstolo Paulo está nos mostrando aqui o seguinte, que nós estamos num combate diário. O nosso casamento tem que ser encarado, quando houver algum atrito, algum problema, como um combate espiritual. Quando houver problema com os filhos, nós precisamos vê-lo como um combate espiritual. Quando houver um problema financeiro, nós precisamos vê-lo como um combate espiritual. Um problema de saúde, enfim, todas as áreas, nós precisamos olhar, primeiramente, pela ótica espiritual. E nós temos que procurar, discernir, será que isso está acontecendo comigo porque eu estou sofrendo algum ataque espiritual? Será que os inimigos estão se investindo contra mim para me desanimar, para me abater, para roubar a minha fé, para roubar a minha confiança, para roubar a minha fidelidade, a minha lealdade, meu compromisso? Então nós precisamos ter discernimento espiritual para, no mundo espiritual, captar o porquê que estamos passando por essa situação. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, eu combati o bom combate. O apóstolo Paulo, ele tinha entendimento que, a partir do momento da sua conversão até a sua morte, a sua vida foi um combate espiritual. Mesmo que ele tenha sido perseguido pelos homens, mas ainda assim, ele entendia que tudo isso
era motivado porque ele estava travando uma guerra no mundo espiritual. Os demônios, os principados, as potestades não estavam satisfeitos com ele, porque ele entendeu que a sua vida era um combate sobrenatural. E é por isso que ele fala que eu combati o bom combate. Ele usa a expressão aqui, eu combati, no passado, porque ele estava já ciente que a sua vida estava chegando ao final. Tanto é que ele fala aqui no versículo 6, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Ele tinha a convicção, até porque ele estava preso lá em Roma, e daqui a poucas horas ele seria decapitado. Então ele traz essa mensagem de fortalecimento para o jovem Timóteo, assim como ele traz para mim e para você neste momento, para que nós venhamos a combater este mesmo combate que o apóstolo Paulo combateu, que é a nossa caminhada cristã, a nossa corrida espiritual, a nossa trajetória a fim de agradar aquele que nos arregimentou. O apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 4, ele usa essa expressão, porque aquele que foi arregimentado, aquele que foi chamado para ser um soldado de Cristo, não deve embaraçar em negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o arregimentou, aquele que o chamou. Então, irmãos e irmãs, nós somos chamados para combater o bom combate. E assim como o apóstolo Paulo, ele não só combateu o bom combate, mas ele completou a carreira. O que é completar a carreira? Aqui entra a figura mais especificamente do atleta. Todo atleta sonha com um objetivo. Qual é o objetivo de um atleta? Chegar no final da sua corrida. É chegar no final da prova. Até mesmo quem não vai vencer, quem não vai ganhar, quem não vai ser o primeiro ou os primeiros a chegar lá, até mesmo os últimos, eles se sentem honrados quando eles conseguem completar a carreira, completar a corrida. Então, assim também o apóstolo Paulo, ele motivou o jovem Timóteo a não só combater o bom combate, mas completar a carreira. Eu não sei se vocês já viram alguns vídeos de corrida, principalmente dessas corridas maratona, 42 quilômetros, é muita coisa. 42 quilômetros é muito longe, mas é muita, a distância é gigantesca, e as pessoas começam a correr. Nos primeiros passos as pessoas estão animadas, porque estão treinadas, mas a partir do momento que elas começam a correr os primeiros quilômetros, já vem o cansaço, já vem o desânimo, as pernas não mais respondem como no início, e as pessoas começam, a perder o ritmo. E é interessante que muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que não estão mais treinadas, chega um tempo em que elas vão se arrastando até chegar à linha final. Mas como eu disse, elas têm o prazer de transpor, de ultrapassar a linha de chegada. Então o apóstolo Paulo nos mostra isso, que mesmo que nós estejamos cansados, mesmo que nós não estejamos treinados, habilitados como um corredor de elite do primeiro pelotão, nós não podemos de forma nenhuma parar na caminhada, nós não podemos de forma nenhuma desistir da corrida, mesmo que nós venhamos a estar arrastando, mesmo que nós venhamos a estar caminhando, mas nós não podemos de forma nenhuma deixar de completar a carreira, porque ele disse para o jovem Timóteo: eu combati o bom combate, e não só combati o bom combate, mas eu estou agora completando a carreira. Quantas e quantas pessoas estão parando no meio da corrida? Quantas e quantas pessoas estão abandonando a corrida?
quantas e quantas pessoas estão errando a trajetória da corrida. Vocês já perceberam que tem algumas corridas em que as pessoas estão correndo e algumas pessoas erram o caminho, elas vão em outras direções? Assim também muitas pessoas têm feito, têm sido, assediadas por caminhos que vão conduzi-las à perdição. Muitas pessoas, elas não querem andar por este caminho, não querem completar a carreira, sabe por quê? Porque o caminho é apertado, a porta é estreita, mas o próprio Jesus diz que o caminho que nos leva à perdição é largo, a porta é ampla, mas o caminho que nos conduz à salvação, o caminho é apertado, a porta é estreita. Por isso nós precisamos de todas as formas combater o bom combate, e não só combater o bom combate, mas nós temos que completar a carreira, completar a trajetória. De repente você está desanimado, abatido, está cansado na caminhada, mas o Senhor, Ele é aquele que te fortalece, é Ele que te levanta, é Ele que te dá ânimo. A palavra nos fala que o Senhor, Ele dá força àquele que não tem ânimo nenhum. De repente você vem falar: olha, eu estou desanimado, eu não tenho mais motivação. Nós precisamos olhar sempre para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Quanto mais os nossos olhos estiverem voltados para o Senhor, mais forças nós teremos, mais motivação, mais ânimo, mais entusiasmo nós teremos para servi-lo, para segui-lo, até completarmos a carreira. Aleluia! Mas aí, olha só que o apóstolo Paulo encerra nesse versículo 7. Ele diz assim: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmãos, preste atenção que eu vou te falar. A salvação é pela graça. Salvação é pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, vírgula. O apóstolo Paulo acrescenta: mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não vamos completar a carreira, nós não vamos combater o bom combate, nós não vamos completar a carreira se nós não guardarmos a fé. O que é guardar a fé? É você não se deixar ser influenciado por aqueles que estão desanimando. É você não olhar para o desânimo daqueles que estão parando. Quando você está numa corrida, eu digo isso porque eu já participei de pequenas maratonas. Quando você está numa corrida e você vê alguém na sua frente, nos primeiros quilômetros, você quer ultrapassar aquela pessoa, porque você quer chegar na frente. Mas com o passar do tempo, as suas forças físicas vão diminuindo, você vai se cansando, e automaticamente você vai reduzindo a velocidade. E quando você vê pessoas parando, dá vontade de parar também. Assim acontece no mundo espiritual. Quantas e quantas pessoas estão abandonando a fé porque viram pessoas, e muitas dessas pessoas de ministério, pessoas que estavam no altar, eram levitas, eram diáconos, eram presbíteros, eram pastores, eram pessoas que tinham ministérios na casa do Senhor, e ao ver estes desanimando, ao ver estes parando, ao ver esses perdendo a fé, eles também são contaminados e perdem a fé. E aqui para o jovem Timóteo, o apóstolo Paulo, ele foi categórico: eu combati o bom combate, você precisa combater também, Timóteo. Eu acabei a carreira, você também precisa acabar a carreira. Além de combater, eu não só combati, mas eu completei, e sobretudo eu guardei a fé. Então Paulo estava falando para Timóteo: Timóteo, guarda a fé, não desanime,
não se abata, não seja influenciado pelo desânimo dos outros. Faça de tudo para manter a fé, porque o justo viverá é pela fé. A salvação é pela graça, mediante a fé. Se nós não preservarmos a nossa fé, nós não vamos completar a carreira, muito menos combater o bom combate. Então o apóstolo Paulo traz para mim e para você nessa noite: nós precisamos combater o bom combate, e não só combater o bom combate, não só guerrear essas batalhas que todos nós estamos sujeitos diariamente, seja no trabalho, seja no casamento, seja no ministério, seja na família, independente de qual área seja, nós precisamos combater, e não só combater, mas nós precisamos também completar a carreira. Não pare no caminho, não pare no meio da trajetória, siga em frente, persista, seja perseverante como um lavrador, espera pelo Senhor, e sobretudo, guarda a tua fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Deus, ele se manifesta por meio da nossa fé. Todas as pessoas que foram abençoadas por Jesus, elas tinham um elemento que chamou a atenção dele: a fé. Diz a Bíblia que uma mulher hemorrágica, que há 12 anos estava sofrendo com uma hemorragia, tocou com fé em Jesus, e diz a Bíblia que Jesus, vendo-lhe a fé, ela foi curada. Então a nossa fé faz a mão do Senhor se manifestar em nosso favor. Então guarda a fé, não desanime, não retroceda, que os teus olhos estejam voltados para o Senhor. Ele vai te sustentar, Ele vai te abençoar, Ele vai confirmar os planos, projetos e propósitos que Ele tem para você e para toda a sua família. Que nós possamos fazer, assim como o apóstolo Paulo, não só falar, mas fazer, combatermos o bom combate, completarmos a carreira e guardarmos a fé. Agora, por que nós precisamos fazer isso? No versículo 8, o apóstolo Paulo responde. Ele diz assim, ó: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O apóstolo Paulo, ele mostra aqui para Timóteo o seguinte: que o combate que ele ia combater, a carreira que ele ia terminar, a fé que ele ia guardar, ia ter uma consequência. E é nisso, irmãos, que nós precisamos atentar. Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos perdendo o nosso tempo aqui. Há um motivo divino, há um motivo sublime. Que motivo é esse? Há uma coroa reservada para cada um daqueles, como diz o apóstolo Paulo, daqueles que amam a vinda do Senhor. Para todos aqueles que combatem o bom combate, para todos aqueles que completam a carreira, para todos aqueles que guardam a fé, há uma coroa. Lá em Apocalipse capítulo 2 diz assim, ó, que aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vitória. E é essa coroa que o Senhor tem reservado para mim e para você. Mas para que isso aconteça, nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo, combater o bom combate, completar a carreira e guardarmos a fé.